Senhoras e senhores, no ar, mais um episódio do Troca de Valor, 33º episódio. Graças a Deus, estamos chegando então a esse número tão significativo para a humanidade e principalmente para os cristãos. Número 33, esse episódio marca hoje, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer há algum tempo, viu? Lá se vão! É verdade. Então, e nada melhor do que a gente falar e contar um pouquinho dessa história também de muita luta, perseverança, de muita persistência, de resiliência. Aliás, muita ência nessa nossa vivência aqui. Senhoras e senhores, eu apresento para vocês hoje no Troca de Valor, ela, Jussara Padilha Wisniewski. Bom, falar da Jussara, essa jovem senhora de apenas 60 anos de idade, né? Carinha de 18. A filha da dona Angelina e do seu Dorvalino, né? Essa servente brilhante, essa mulher gigante que viveu uma vida inteira numa cidade também muito importante aqui da nossa região do meio-oeste de Santa Catarina. Servente na Catedral Santa Terezinha? Verdade. Então, em Joaçaba. E o seu Dorvalino, que trabalhou no cinema, gente. Bom, senhoras e senhores, a irmã de mais 6 filhos, né, da dona Angelina e também do seu Dorvalino, a Jussara hoje chega aqui para falar para a gente, contar um pouquinho dessa história de vida que, é claro, voltada um pouquinho a mais de 30 anos, quando se pensou ou se pensava, né? Olha, preciso pintar. Vamos falar de pintura, vamos falar de tinta. E aqui nós estamos diante de uma das pessoas que foi pioneira aqui na nossa região no segmento de tintas, uma loja especialista somente no ramo de colorir. Vamos dar cor! Senhoras e senhores, Jussara, seja bem-vinda ao Troca. Muito obrigado por aceitar esse convite de dispor do seu tempo. Eu sei que não é passe, é corrido, né? Mas eu gostaria que você falasse, então, por favor, fique à vontade para dar aí a sua saudação e falar com os nossos amigos aqui do Troca. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Denilson, eu que agradeço o convite e quero dar meu olá a todos os ouvintes do Troca de Valor, conhecendo o Denilson Araújo, como também, que nos falou há tanto tempo, né? Uhum. Nunca parou, né? Sempre inovou, sempre cresceu nessa área também da comunicação. Graças E eu a acho Deus. muito bonito isso. E a gente se conheceu também quando estava lá, ainda dando os primeiros passos, né? Foi muito bacana essa parte. E assim, não nos vemos sempre. Mas a gente nunca esquece que existe o outro e quando precisa sabe que tem o apoio, né, das pessoas que estão próximas a nós. Bom, Jussara, é verdade, né? Eu acho que a vida morando numa cidade aqui, onde nós estamos hoje nessa coisa da rede mundial de computadores ou da internet, a gente chega em qualquer lugar do planeta, graças a Deus. Mas nós, fisicamente, estamos numa região pelo menos distante, 400 quilômetros de grandes centros aqui do belíssimo estado de Santa Catarina. E a gente sabe também que a gente acaba sendo provocado, a gente tem que ter realmente muita perseverança, como eu falava no início, muita vontade de vencer, de superar os obstáculos. E eu acredito que a vida da Jussara também, ela não foge dessa linha, né? Então, mas antes de a gente entrar efetivamente em todos os assuntos, e não tem como não falar da mulher Jussara sem falar da Ney Tintas. Isso. Por que Ney Tintas? Vocês vão saber por que da Ney Tintas, tá bom? Fique ligado que a gente vai contar aqui, mas eu quero dizer para você que você pode assistir a esse episódio imperdível no nosso canal no YouTube. Por favor, me dê o privilégio de ter você como
um apoiador, uma apoiadora, siga a gente, ative o sininho, porque afinal de contas, esse é o nosso objetivo, é mostrar que aqui em Santa Catarina, aqui na cidade de Caçador e também aqui na nossa região, tem mentes brilhantes e a Jussara certamente é mais uma que empresta toda a sua experiência para aqueles que assistirem o nosso episódio aqui do Troca. No YouTube, o episódio completo. Quer ouvir? Vou viajar, vou assistir, vou ouvir. Está lá no Deezer e também no Spotify. Pode ouvir então esse bate-papo super bacana. E também os nossos cortes imperdíveis que estão aí no YouTube, aliás, no Instagram, no Facebook, Kawaii, TikTok. E se pintar mais alguma coisa, a gente vai estar presente também. Com certeza. Essa é a ideia. A gente tem que cada vez, né, ir fazendo com que isso vá cada vez mais longe. Mas os resultados são expressivos, graças a Deus. Mas isso tudo só acontece também porque a gente tem parceiros super bacanas. Uniarp, estamos falando de uma das universidades mais importantes do estado de Santa Catarina. Unimed, estamos falando simplesmente da maior cooperativa de médicos do mundo. E também estamos falando em nome do Cicobi, que é, sem dúvida nenhuma, uma cooperativa que faz parte, né? Ali realmente está tudo que a gente faz com que as coisas estejam... Você investe e aquilo fica aqui, o dinheiro fica circulando dentro da nossa sociedade. Então, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Esses são os nossos parceiros e é claro que a gente começa falando, não tem como iniciar o nosso programa sem citar aqui que a Jussara foi a parceira de um cara chamado Ney Carlos Wisniewski, que Deus o tenha, está muito bem, certamente, para quem crê, né? E foi um cara, uma mente brilhante, que certamente, se estivesse vivendo nesse plano, estaria aí do seu lado, Com certeza. tá? A mamãe da Ana Cláudia, e também do Neizinho, né? E é claro que já tem aí alguns frutos, né? Quatro netos. Quatro netos que já estão fazendo parte dessa família que, graças a Deus, continua crescendo. Bom, Jussara, você é natural de Joaçaba, sua vida começa em Joaçaba, né? Formada em técnica em contabilidade com 18 anos, recebeu já na época lá estudando num colégio marista, que ainda continua lá, marista, que é o Colégio Frei Rogério, um conhecidíssimo, né? E ali começa a sua carreira profissional. Comecei a entender um pouco do mundo das contabilidade, das finanças ali. Foi uma opção minha, escolhi o técnico em contabilidade, né, na época. Eu fiz até a 8ª série, que eles chamavam, né, naquele tempo, né, no colégio do governador Celso Ramos, que era um colégio do estado, né. Após isso, eu tinha que fazer um curso técnico, né, e fui para Frei Rogério. Fiz lá o 2º grau, que antigamente se dizia, e hoje é ensino fundamental, né. Sim. E aí me formei em técnico em contabilidade, e o irmão Roque, que era o diretor do colégio, estava precisando de alguém para trabalhar, para cuidar da parte de departamento pessoal, da parte de finanças do colégio. E veio na sala de aula lá um dia, me chamou e falou: "Olha, estava olhando teu Tuas bonitinho, notas. tuas notas aqui, e você é uma das alunas que eu gostaria que trabalhasse conosco". Aquilo me deixou até sem jeito, porque eu não esperava aquilo, né. Mas enfim, aceitei, porque era um desafio e eu sou movida a desafios, e fui trabalhar no Frei Rogério. Nesse período, né, eu fiquei ali por 2 anos, foi o período que eu conheci o Ney também, nesse mesmo tempo aí. Mas o Ney morava em Caçador. O Ney tinha a família dele, a mãe, né, os irmãos todos aqui em Caçador. A dona Joana. Dona Joana tinha um pequeno comércio numa rua central aqui chamada Carlos Esperança, e eu trabalhava na Pernambucanas, e volta e meia, quando sobrava um troquinho, eu subia, ia lá
tomar Tomar um um café. café. Aham. Tomar um café e comer um pastel da dona Joana. Ela que fazia, ela É, preparava é isso. verdade. E aí então o Ney da Acabei conhecendo ele lá, sabe. Então, a gente namorou por um ano e meio, ele trabalhava em Joaçaba lá numa revenda de carros, junto com um outro colega dele. E aí, nas idas e vindas acabamos namorando, noivando e casando. Em 1986, se não me engano, eu uhum. casei com o Ney. Acho que foi nesse período. 86, 86. 1986, casaram lá em Joaçaba ou em Caçador? Casamos em Joaçaba, na Catedral Santa Ah, Terezinha, lá, né, minha mãe sempre trabalhou lá na igreja, então eu até vou fazer um breve resumo aqui, que a minha vida foi pautada sobre 4 pilares: Deus, família, trabalho e aprendizado, sempre. Então, começa por Deus, que eu quero dizer, porque minha mãe era uma devota, trabalhava dentro da igreja, ela era zeladora da igreja. Eu me criei ali naquela região toda, ajudava minha mãe na limpeza da igreja, menina nova, sempre desde novo minha mãe puxou todos os filhos para o trabalho, e toquei aqueles sinos da igreja, me pendurava lá no sino, era muito gostoso, muito interessante isso. E aí, eh, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, até que eu fui trabalhar no Colégio Ferrogério em Joaçaba daí. Que aí que a minha vida entrou realmente para o mundo dos negócios, entendeu? Que eu fui entender como é que funcionava. Fiz o estudo, aprendi, né, lógico, uhum. no ensino fundamental, mas a prática é que me trouxe mais conhecimento de tudo. Então o Ney, ele começa você conhece o Ney como um vendedor de automóvel? Um vendedor de automóvel. Ele era muito amigo, ele e o amigo dele, nós tínhamos um círculo de amigos que foi ali que a gente se conheceu, né. Sim, Nessa turma ali, naquela época tinha umas turmas de amigo, né. sim. E foi ali que eu conheci ele, sim, mas ele era muito tímido, muito reservado, e eu também não era de falar muito naquela época, porque a gente também é Uhum. novo, né. Mas com o tempo fomos nos conhecendo e descobrimos que era por ali mesmo o caminho, eram os 2. E aí surge então essa parceria, Essa parceria, essa casamento. casamento em 1986. Isso. Bom, depois do casamento, você já Vem com o primogênito junto, né, com o é, Ney Carlos, né, meu e filho, você já está residindo em Caçador. não, sim, daí viemos, casamos e eu vim morar em Caçador. Não Hum, ficamos mais lá, porque nesse período ele já não estava mais no final ali do namoro, ele já não ficava mais tanto em Joaçaba. uhum. E aí ele voltou para a família dele morar aqui, e a gente decidiu, já estava noivo, né, daí decidimos casar e eu vim morar em Caçador. Larguei tudo, trabalho, família lá e resolvi seguir um novo caminho, virar a chave, uma nova vida com o Ney. É, afinal de contas, era o homem que você escolheu Tinha para escolhido. tinha escolhido, né. E nessa vinda para Caçador, naturalmente, casal jovem, e aí já começa a surgir as sementes. Sim, É? veio o Ney Carlos primeiro, daí no outro ano veio a Ana Cláudia, minha filha, hoje ela reside em Portugal, e depois veio o terceiro filho, que a gente sempre chamou de terceiro filho, que foi a Ney Tintas. A Ney Tintas é como um terceiro filho. Ney Carlos, Ana Cláudia, no outro ano, Ney Tintas. No outro 1989 9, surge a Ney Tintas. Ney Tintas. Bom, Ney Tintas, o nome, então tá aí para você saber por que Ney Tintas. Por causa exatamente do Ney, Do Ney. né. E aliás, 2 Ney, né. 2 Ney na casa, não Na tinha um. e bom, nessa atividade profissional, você chega quando você vem para Caçador, naturalmente, ali já começa então já surge o primeiro filho, a filha, né, e você vê a necessidade de, daqui a pouco, também contribuir com a parceria ou com a sociedade chamada casamento. E aí surge então esse terceiro filho que é Ney Tintas. Isso. Bom, a Ney Tintas, hoje a gente sabe que vocês têm, já são, uma rede, né, já tem Temos 3 lojas já, né. 3 lojas e certamente que venha outras mais, né, mas, a Ney Tintas não surgiu
na rua Moacir Sampaio, naquela mega estrutura que você tem lá, Não, né, que é a Matriz. isso. Aonde que surge, como que surge a ideia de formar a Ney Tintas? Então, Denilson, é justamente isso. Como eu tinha 2 filhos pequenos, eu não trabalhava fora, mas sempre fui muito inquieta, porque eu sempre achava que eu podia fazer mais, que eu tinha que trabalhar mais. E aí eu comentei com o Ney um dia que eu ia distribuir currículos em Caçador, apesar de eu não conhecer ninguém, ninguém me conhecer, e ele: "Não, não dá, deixa, cuida dos filhos e cuida dos filhos". E ele tinha uma garagem aqui com o Francisco Chiarello, e ele falou para mim, sabe, Chico, o Chico, que faz pouco que a gente acabou perdendo ele, né. Chico, E Deus o tenha. aí eles sempre precisavam fazer reparo nos carros, porque eles tinham o comércio de, automóveis junto com ele, Uhum. e eles: "Cada vez que a gente precisa, temos que ir até Videiro ou até Joaçaba". Eu estava pensando, ele falou para mim uma noite, "Eu vou trazer umas latinha de tinta para casa e você podia fazer uma carta para nós, eu traço a máquina de escrever, trago, né, e você faz as cartas". "Pode ser", falei para ele, "traz aí que eu vou". Aí fiz as cartas, mandei para as fábricas as cartas, naquela época só tinha o correio, era registrado, não existia e-mail, WhatsApp, nada. Sim. E as que foram mandadas foi para Glazurite, para Wanda e para Polidura. As 3 deram retorno, as 3 vieram nos visitar. Mas aqui a gente acabou afinando e que foi um pouco mais flexível pelo momento financeiro nosso, foi a Wanda, que nos deu a prioridade. Aí ele começou a se desenrolar, a se escrever realmente a história da Mas Neytintas. uma loja de automotivos. Tinta automotiva, não tinha imobiliária, não tinha artesanal, industrial, nada, era só automotiva, que era o que ele imaginava, porque Hum, faltava justamente aquilo para ele, às vezes, dar sequência no que ele tinha tinha um naquele carro momento, lá, pegava um carro no negócio, meio, vou dar um banho, de tinta. vou dar um banho de tinta nesse carro, né? O pessoal costuma, ainda tem isso, né? Ainda tem, até Vamos, hoje. vamos dar um banho de tinta nesse aqui, vai ficar, ó. E Isso. aí? Aí veio a questão do nome, qual é o nome, como é o nome que vamos pôr e tal, e pensamos, eles: "Ah, vamos pôr Ney Tintas mesmo, porque é curto meu nome, o pessoal grava mais fácil". Pode ser, né, a parte técnica da coisa, Ney Não ia Tintas. colar muito, né? Wisniewski Não, não, Tintas, era muito né? longo e difícil de Né? falar às vezes, né. Aí a mãe dele tinha essa sala ali onde ela tinha esse comércio onde você tomava o café, Pô, vagas, né, não usava, e ele conversou com ela, ela cedeu essa sala pra gente começar ali. No início não foi nem um pouco fácil, né, porque eu lembro bem, aí que eu penso, né, o Ney era muito sábio, entendeu. Ele não fazia nada, sim, eu vou estalava o dedo e saía fazendo. Ele vinha para casa e conversava comigo antes, tipo, trocava ideia. para trocar ideia, para combinar, para não dizer: "Olha, foi combinado, não venha me cobrar agora porque nós combinamos". Então ele disse para chegou em casa e disse: "Olha, tive uma ideia de fazer lá na sala onde a mãe já tem esse pequeno depósito, só que pense assim", ele falou, "é no mínimo uns 5, 6 anos, nós não podemos gastar com nada. O que nós temos hoje é isso aqui de dinheiro", abriu as contas do banco lá. E o que tem é isso. Então, não me peça nada, porque esse dinheiro todo vai para investir aí nesse negócio. E eu Olha só. tô junto, tô tranquila, vamos embora. Com 2 filhos pequenos, né, para criar, cheios de sonhos, 2, mas era o que nós tinha, era a nossa cesta de ovos, colocamos todo nesse negócio aí. Então, ele tinha que dar certo, não tinha dar errado, nós só tinha o plano A dar certo, o plano B tinha que dar certo e assim por diante. E foi aí que começou. E começa então a venda de tintas automotivas com a chancela da Wanda. Wanda, isso mesmo. Existe essa marca? Existe ainda, ela existe, a Wanda. Você ainda é parceira da Não, Wanda? não, não. Com os anos as coisas vão mudando, foram mudando, né, mas nós Uhum. não somos mais parceiro da Wanda não, mas ela existe. Legal. Então, 1989 surge na rua Carlos Esperança, aqui no centro de Caçador, a Ney Tintas. Bom, eh, e de lá para cá, lá se vão então, são, 38 anos. caramba, Vai para 38 agora, né. 38 anos. E, é claro, muita aquilo que eu falava no início, né, resiliência, Sim. persistência, sonhos, enfim. E, ô Jussara, e você hoje, né, com tudo o que aconteceu na vida, né, infelizmente, né, uma doença que
acaba atingindo o Ney, leva ele, mas a gente ainda pode falar sobre isso. Mas você imaginava que você ia chegar hoje, entendeu? Ser uma referência, porque sem dúvida nenhuma, gente, não é demagogia nenhuma, mas a gente sabe, e hoje não é só automotiva, né? Aliás, você vai lá na Ney Tintas, você acaba tendo tintas, mas tem uma série de outros produtos que são oferecidos dentro desse Isso, mix desse de vocês. mix. Mas você chegou quando lá em 1980, não, eu vou ter 3 lojas lá em 2026. Não. Justamente quando a gente abriu essa loja era o Plano Sarney, não sei se tu lembra que houve aquelas mudanças de moeda, né? Então foram anos muito difíceis, aquilo que o Ney falou, realmente eu tinha entendimento que nós ia passar por momentos de resiliência, como você falou ali, não havia como tirar o foco daquilo, porque nossos ovos estavam todos lá, né, da cesta. Uhum. E aí ele começou ele ia atender as oficinas, saía e eu ficava lá na loja com o Ney, que era o mais velho na época. Com o passar do tempo, o Ney contratou primeiro O Ney aqui. no O que colo. que era para você? Quer uma lata de tinta? Só um pouquinho aqui. Quase Hã. assim. É? E aí, contratamos o primeiro, meio período só. Ali, com o passar dos anos, tivemos que sair daquela sala, mais 1 ano e pouco ficamos ali, não mais que isso. Nós mudamos lá para o início da avenida, o pessoal fala o final da avenida, Aham. mas lá é o início É da o avenida. início. Isso, tem uma sala lá que era uma prima da dona Joana, então que saiu de uma casa de família, fomos para outra. Que ela nos cedeu lá para ficarmos, para colocar a loja lá, né, então a gente começou a pagar aluguel lá para ela. Ficamos ali acho que uns 2 anos, mudamos para o prédio ao lado, que era uma loja, uma sala um pouco maior, e nessa mudança cada vez aumentava o mix. Então lá nessa primeira mudança que fomos pra sala da dona Terezinha Pacheco, ali colocamos a tinta imobiliária. Nós trabalhava só com automotiva e acrescentamos a imobiliária. Ali também nós adquirimos a primeira máquina automotiva de mistura de tintas automotiva, e foi um processo, assim, moroso, difícil de fazer, porque quando você vai fazer uma tinta na máquina, Denilson, existem os pigmentos, a balança, tudo bem fracionado e a fórmula que vem da fábrica. Só que quando o chapeador ou pintor vai aplicar no carro, a diferença de cor, porque o carro já esteve no tempo, na chuva, já Hum. pegou, o sol, né, que daí dá aquele desbotamento do material. Então, vinha essa parte do ajuste da cor. Isso era muito demorado, então às vezes voltava, porque tinha que fazer o ajuste, tinha que trazer um pedaço do carro, sabe. E aí tivemos que ir desenvolvendo, né, como ninguém tinha na região, foi uma das primeiras máquinas automotivas na região, foi a nossa. Então a gente tinha que descobrir Ney inovando, isso, né. e reinventar a roda ali Por que que vocês dentro. não colocaram inovando tintas? Tintas, inovando tintas. E aí acabamos tendo que, criar processos para aprender a mexer, para abre aspas, "desbotar a tinta", para fechar com o restante do carro, às vezes que estava lá com a cor já um pouco em desgaste. Então foi a máquina ali nesse período adquirida e a tinta imobiliária. Mudamos para a sala ao lado, ampliou mais ainda o mix. Aí nesse período ali, nessa sala um pouco maior, começamos a pensar: "Não está mais dando para ficar aqui, temos que ir para um espaço maior". Nesse período, eu já fazia parte toda de controle de estoque do Ney em casa, já existia o trabalho home office e eu não sabia. Aí, em casa eu fazia o controle de estoque e cuidava também na parte ajudava o Ney a gerenciar, administrar questões de valores, de faturamento, essas coisas. Hum. Mas nada muito, era mais ele e esse colaborador que trabalhavam na loja lá, que faziam a venda, só vendiam, chegava ao final do dia, ele recolhia os blocos, tudo de nota fiscal, levava para casa para mim, de noite eu passava e via, fazia levantamento, apurava tudo que tinha que ser feito, a parte entrada e saída, e repassava os blocos para ele de noite, mesmo para outro dia de manhã ele trazer para a loja novamente, que era tudo na mão, né, não existia computador. Ali compramos o terreno, que a gente onde está a loja hoje física, e conseguimos construir a loja ali. Na verdade, na época ficou pronto o depósito, a garagem não, depósito só, desculpa, o depósito e a loja, nada mais Uhum. que isso. Então deu em torno de uns 500, 550 metros quadrados de área, tudo. E
30 metros de quadrados? 30 metros para 550, nós estamos falando de 10, 15, quase 20 vezes maior, O tamanho, né? né? Isso lembra mais ou menos a época? Isso foi quando a gente mudou para a sala nova em 95. Nós começamos em 89, em 95 já estou na sala Tá nova. dentro daquilo que o Ney falava lá, ó, em Crescimento. 5, 6 anos. Isso. E nesse período de 5, 6 anos, nada além do essencial para comer, porque a gente tinha as crianças pequenas mesmo, né? E para se manter em casa. Não se viajava, nada, nada, nada. Tudo que entrava ia Era voltava para reaplicado. Ney Tintas. Não nada ficava conosco. E aí fizemos ali a construção e junto veio aí as máquinas imobiliárias. Também fomos o primeiro da região a adquirir a máquina imobiliária tintométrica. Era vendida em dólar, pra você ter uma ideia, naquela época. Então, assim, o Ney, e isso também o Ney tinha. Agora nós vamos comprar a máquina. Então, de novo, temos uma dívida Planejamento. X e nós vamos ter que de novo segurar mais X tempo. Quando você achava, agora já fui para a sala, já vai. Não, mais um pedaço, mais um trecho. Então compramos a máquina, a imobiliária também, e aí nós recebíamos da região lojistas que o supervisor, o representante trazia para conhecer a máquina ali, para conhecer o espaço, sabe? Que eram outras lojas que eles estavam colocando máquinas de tinta também. O pioneirismo existiu Desde o início, sempre né? com máquina, com tudo, né? E isso eu tenho que dar os méritos ao Ney, porque foi o Ney que teve a ideia, sabe? Eu só sempre assinei Apoiar. embaixo. Tá aqui, vou junto. Mas era ele que trazia esses desafios, sabe? E eu ia junto. E ali, então, a loja ficou já ficou até hoje, né? Mas naquele período foram períodos de crescimento, de desenvolvimento, e aí nós vimos que precisava fazer com que esse pessoal, principalmente da linha automotiva, que era o nosso mix maior, né, que a gente começou por esse, que eles entendessem que quando vinha produtos novos, aplicações, como usar e tal, e veio a ideia do supervisor ali na época de tintas, que já era a Glazurita, já tinha mudado a bandeira, de polidura, desculpe, não a Glazurita, polidura, de levar um grupo de proprietários de oficina para São Paulo, na fábrica lá, que lá eles davam curso técnico com tudo. E aí lá vai o Ney fazer o convite de porta em porta e conseguimos reunir 13 guerreiros, já digo, porque estavam indo também Sim, sem saber o que ia acontecer. Primeira viagem que nós ia fazer com um grupo fora, aí em parceria com a fábrica entrou com o ônibus e hotel, o resto a gente bancar. bancava. E levamos 13. Foi uma diferença muito grande que houve, porque eles vieram entendendo que alguns processos precisavam modificar, até mesmo dentro do estabelecimento deles. Entende? A forma como usavam o material, a poeira, o descarte de material, tudo isso daí. E aí mudou. Ali a gente viu que deu um salto, porque eles começaram a entender que não era só o simples fato de lixar e passar tinta, mas Precisava ter, sim inclusive, cabine, né? a cabine de pintura, Cabine de aham, pintura. filtro, que eles não usavam filtro também, era raríssimo, tu vê. Então, realmente, a gente saiu de um estágio, não vou dizer tupiniquim, porque tinha os caras que já tinham um pouco mais de conhecimento, mas nada existia assim com facilidade, né? Porque não existia internet para Uhum. abrir, né? Então, o conhecimento demorava para chegar. E aí, só indo para uma fábrica, para você ir lá ver em loco o que realmente acontecia, para fazer a mudança realmente drástica dentro do seu negócio. Então não ajudou só nós, ajudou eles também a mudarem a visão. Mas e isso começa esses treinamentos com, essencialmente, lá pensando naquilo que iniciou, né, ou seja, com os profissionais da área da pintura A automotiva. automotiva foi o primeiro treinamento. Depois desses, aí as coisas foram, o mundo foi mudando, né, nos negócios. Uhum. Começou assim, era uma raridade a gente conseguir trazer um técnico para caçador. Era um evento você conseguir trazer o cara, Ah, porque você tinha que ter X pessoas, não era fácil. Aí também metade a loja entrava, outra metade a empresa, a fábrica, o fabricante, né? Aí começou a surgir cursos aqui. Nós reuníamos muitos, mas muitos profissionais mesmo. Vinha até de Rio das Antas, vinha de Videira, vinha de Macieira, Lebon Regis, essa região toda se reunia tudo aqui. E o pessoal vinha, porque todo mundo estava também querendo crescer, né? sim.
tanto na área automotiva quanto na imobiliária. A gente começou a trazer cursos para caçador. Ô, Jussara, quem foi o primeiro parceiro na linha de imobiliária? O primeiro imobiliário nosso foi a Dakar. Dakar. Dakar, Você depois veio a sabe Souvenir. eu até ia chutar que tinha sido a Dakar, né, porque eu lembro, uma vez que eu fui até a Ney Tintas comprar tinta lá para o barraco, né, Aham. e eu lembro que você falou e a Jussara me convenceu de uma forma, assim, que eu não tem. Dakar era a melhor tinta do mundo e continua ainda a E ela é Dakar, muito boa. Não, ela é né. muito boa. Só que o mercado evoluiu bastante, né, e os preços daí se igualaram com a Souvenir, que também tem uma qualidade muito boa, né. Hoje, assim, o mercado de tinta ele tem muita tinta boa no mercado, muita. Às vezes perde, às vezes num produto, um item lá do mix deles, alguma coisa, mas o outro compensa no outro, entende. Então é bem hoje tá bem fortalecido este mercado. Bom, e aí pensando de tinta automotiva, vocês pegavam e faziam lá a tinta, a latinha lá, entregavam. Isso. Agora pensando já na imobiliária ali, não é só a tinta. Isso, aí tinha a parte também de olhar as cores, de ajudar, de fazer o projeto para o cliente, que a gente fazia o projeto, né, da Uhum. casa dele. Então, tudo E foram os coisas complementos, né, os complementos, lixa, lixa, massa, rolo, massa. pincel. Aliás, o automotivo também precisava, Também, né. precisava de tudo isso daí. O rolo, hoje a gente trabalha também com o Boss-Ri, que é um acabamento que deixa super sofisticado os ambientes, né. Nós trabalhamos hoje com tinta epóxi, tinta para telhado, tinta para esquadrilha de alumínio, a área industrial também, eu vou puxar um pouco mais também na área industrial para máquina, para piso de marcação, garagem, piscina. Assim, falou em tinta, nós temos tudo. E na área de artesanato, para tela, para madeira, para tecido, o que imaginar tem. Teve, chega, não sei em que época, né, mas eu lembro de vocês, inclusive promovendo cursos de, De essas pinturas artesanato de ali arte. também na loja teve. A gente ainda faz cursos, por exemplo, para o pintor e para o chapeador é à noite, porque de dia eles trabalham. Mas esse de artesanato, ficamos anos e aí nós estamos de novo com o curso ativo. Eu lembro que você eh tinha uma parceira lá que Ela continua lá, a Maria Aparecida Zen, chamada Cida Zen, né. Ela aham. é uma maravilha, sabe, essa mulher de tanta coisa que ela entende de técnica, ela restaura muitos santos para a igreja. Então ela tem o dom, porque tem que ter o dom, viu, e a paciência de ensinar. É uma parceira, como é que eu vou Da dizer, vida. para a vida, a Cida. E todo mundo gosta dela, todo as pessoas que fizeram o curso com ela, às vezes voltam. Teve turmas que uma época eu encerrei na loja, foram para casa dela fazer o curso, para não perder o tempo de fazer o curso. Agora voltou, mas ali na loja tem uma outra turma, e ela na casa dela continua com aquela antiga que tinha aqui na loja. É Bom, uma maravilha. hoje, Sara, e aí quando entra nesse segmento da linha de tintas industriais, aqui nós estamos falando de uma cidade que ela tem Da indústria. muito essa parte da indústria, principalmente na questão de imóveis, né, e que Isso. também se usa muito, né, a tinta para dar aquele acabamento, afinal de contas. E a gente sabe muito bem que, acredito que vocês devem ter visto, né, com esse olhar de empreendedor, opa, É, a linha, industrial. industrial pode chamar atenção, e não só apenas para a área de imóveis, mas tem Sim, muitas, eu acho que as indústrias elas acabam usando muito. muito a tinta, né. Sim, hoje sim, não dá nem para citar, se eu citar uma indústria eu vou esquecer outra, sabe, mas todas a gente atende, com na área de tinta para maquinário, para demarcação que precisa, para tinta com temperatura também, para as estufas, porque eles têm caldeira, essas coisas todas, a gente precisa ter esse material também. As epóxi, as tinta PU, tudo é atendido pela loja ali, entendeu, para trazer Agora isso esse aí. negócio, você tocou num assunto interessante, nessa questão de tintas de para uso em alta temperatura. Temperatura. Hoje, a gente vê lá o pessoal, em algumas visitas que eu fiz, principalmente nas indústrias, de transformação da madeira, né, e a gente vê aquelas caldeiras gigantes lá, Gigante. e um dia desses inclusive o pessoal estava montando uma caldeira Caldeira, nova, e também não vou citar aqui, mas estavam lá pintando. pintando. Daí eu fiquei imaginando: "Pô, mas imagine a temperatura disso aí, como Sim. é que vai aguentar a tinta, não tá jogando dinheiro fora". Não, é tinta própria para temperatura, para caldeira, para essas pressão que ele recebe alta. Existe no mercado sim, tem, a Po gente trabalha.
Poxa, isso também se encontra lá. Se encontra na Ney Tintas também. Bom, Ney Tintas, sua matriz, então, se consolida ali na rua Doutor Moacir Sampaio, número 30, 30. número 30. 30, eu já tô querendo aumentar, viu? Aí lá nós temos a filial lá em Fraiburgo, né? Que agora eu não me recordo o endereço, porque o Ney trocou de endereço faz um mês e pouco, eu tô Aham. perdida. E no Martelo também, né? Martelo hoje aqui na cidade de Caçador. Bom, quando começa a Ney Tintas, nós estamos falando aí de uma cidade que tinha lá seus... Dona Cauane, nossa produtora, tinha lá, sei lá, 30 mil habitantes, e vamos pensar assim, para ter um carro, olha, meu compadre, desses 30 mil habitantes era artigo de luxo, Verdade. né? Ter um carro. Eu falo isso porque realmente, graças a Deus, nasci e me criei aqui, a gente via isso. Mas como cresceu a cidade, e é claro, hoje a cidade de Caçador tem aí, vamos pensar, 100 mil habitantes, né? Mas em proporção de automóvel foi coisas assim, Absurda, né? absurda. Se a cidade cresceu 3 vezes e meia durante esse período de 89 até 2026, Uhum. o número de carro, eu diria que 10 vezes Muito mais. mais, com certeza. Até lugar na rua, né, hoje não encontra mais para estacionar, né, Denilson? Até isso tá difícil. Mas assim como cresceu o número de carros, cresceu o número de comércio em todas as áreas, né, a cidade se desenvolveu muito bem, né, Denilson, esse período aí. E aí eu quero te falar que a gente também foi desenvolvendo, porque nós fomos vendo que tinha que ampliar o conhecimento, os horizontes, né. Eu lembro que eu fiz, para mim que foi um divisor de águas, o curso do Empretec, pelo Sebrae. E eu fiz esse curso e ali eu achei que mudei. O Ney falou: "Pronto, já era difícil de segurar, agora não segura mais". Porque era sempre vinha com inovação e ideias para melhorar as coisas dentro da loja. Depois eu fiz a faculdade de administração de empresas, os filhos foram morar fora, né, o Ney e a Ana foram estudar, fazer cursinho e fazer faculdade fora. Aí eu falei: "Acho que é o momento de eu retornar para os meus estudos", porque quando eu casei com o Ney, eu estava pronta para fazer vestibular lá em Joaçaba, mas daí o casamento veio, você meio foge um pouco do que ia fazer e vim casar. Como casei, tive os filhos, tivemos que dar um tempo para a parte dos estudos, então eu me dediquei à família nesse momento. Uhum. Depois que eles já estavam indo para fora, que foram embora, eu falei com o Ney: "Vou voltar a fazer faculdade". E fiz um cursinho pré-vestibular ali, e acabei indo bem no cursinho. Entrei na faculdade, eu fui a oitava colocada no curso de administração. Então foi uma coisa que eu falei, me surpreendeu, a gente às vezes não imagina, né, o potencial que a gente tem, né, só que você vai e faz e diz: "Bah, eu realmente ainda tô ativa, né, na parte de querer aprender, né". Fiz a faculdade, já logo que eu terminei a faculdade emendei com o MBA, em gestão estratégica de empresa, lá pela Fundação Getúlio Vargas. FGV? Foi maravilhoso o curso, me ajudou muito, e depois desse eu não consegui mais parar. Fui fazendo outros cursos, coisas com enneagrama, com o Dale Carnegie, fiz 2, 3 cursos do Dale Carnegie, que era um pessoal que vinha trazer de fora aqui para Caçador, uns eu fiz em Joaçaba, que me ajudou muito, porque bem nesse processo do curso, entre eu terminar a faculdade e eu estava terminando o MBA, o Ney veio a falecer, né, e aí fez falta na loja. Mas deu tempo de eu pegar, porque a parte financeira era o Ney que cuidava já, eu cuidava mais da parte comercial, de mudar, de fazer, de cuidar o estoque, controle de estoque era eu. Mas ele, antes de partir, eu consegui pegar com ele alguma coisa da parte de finanças, e aí fui passando. Tinha uma moça que trabalha comigo até hoje lá, que é a Vanessa Severignini, Querida uma Vanessa. querida, e ela fez faculdade comigo, e quando nós estávamos na faculdade ali, eu já estava passando pelo processo junto com o Ney, ela vinha à noite, às vezes, trabalhar comigo, nós ficava até 10 da noite, eu e ela trabalhando na loja, ela fazia um freelance para mim à noite. Assim que ele faleceu, eu fiz a proposta para ela, para ficar só comigo, e ela aceitou, tá lá comigo, é meu braço direito, esquerdo, ela é tudo para mim, a Que Vanessa. bacana, Uhum. parceira, né? Parceiríssima mesmo. Bom, essas coisas acabam então, é claro que
que acaba mexendo, né, com a estrutura profissional, a estrutura empresarial, e mexe também, hum, não tem como não, com a estrutura humana, com a estrutura familiar. E você se vê ali aquele cara que você sempre admirou, de planejar, de executar, de trocar ideia contigo, que aqui nós estamos fazendo isso, Isso. mas aí deixa de existir então essa mente brilhante e você acaba caindo tudo no teu colo e vamos para frente, Vamos ficar. tem que andar, Sim. né. Mas até que isso, você consiga mensurar tudo isso não foi fácil, hein, Jussá? Não. Esse período foi desde do momento que a gente descobriu a doença, né, foi difícil, porque os filhos já estavam fora, e estava só eu e ele aqui, e o processo da loja ali andando, né, a loja sendo muito ativa, né. E aí, quando ele faleceu mesmo, Denilson, foi uma das coisas que eu mais senti falta foi isso, a de trocar ideias, porque o Ney era muito inteligente. E às vezes tu falava para ele, por exemplo, eu vinha com as minhas ideias, que eu te falei que eu tinha muitas ideias também, mas ele dizia: "Não, isso não vai dar certo, eu acho que não, vamos por aqui então, vamos tentar lá". Ele fazia o contraponto que precisava. E faltou essa pessoa para mim, entendeu? Eu sentia falta dessa, ajuda na parte de decidir, de tomar decisões. Mas eu tive que nem você falou, aprender a me virar sozinha, porque não tinha outra forma. O Ney, meu filho, ele tinha 18 anos de idade, então era um Ok. menino, né. Uhum. A Ana tinha 16. Como é que eu ia perguntar para eles essas coisas? Não tinha como. Então eu tinha que me virar assim. E aí, como eu tinha me formado e tive bons professores na Uniarp, eu lembro que tinha um professor meu que ele me cobrava muito: "Você tem que expandir, você tem que expandir". E eu fiz um TCC lá na universidade, na área de elétrica, de materiais elétricos. Olhe! E aí o Ney faleceu, eu tive que assumir tudo, e eu acho assim que eu consegui viver muito pouco tempo o luto, porque na verdade não tinha outra forma, você tinha que levantar de manhã e dar continuidade, porque eu tinha 2 filhos lá Não fora podia estudando. fechar as portas lá, não, Não, deixa eu vou ficar não é. tinha como. E aí comprei elétrico, material conforme eu tinha proposto no TCC, eu coloquei na Ney Tintas, a parte elétrica, fiz um setor só de elétrica lá dentro. Começou a fluir, a ir bem. Aí no final de semana também estava eu e Vanessa conversando e falamos: Lá em Fraiburgo vem tanta gente para Caçador, a gente manda tanto material para Fraiburgo, vamos abrir uma filial em Fraiburgo". E aí aquele medo, se o Ney tivesse aqui eu tinha que perguntar ao Ney, né, porque o Ney era a pessoa que me dizia sim ou não, ou Hum. puxava o freio e dizia: "Segura porque não é ainda a hora", né, mas eu não tinha ele. E fui em 2010 para não, foi mais, 2014, para Fraiburgo. Abrimos a loja lá de tinta, acho que você até foi na época na Sim, na inauguração, né. inauguração fui. Hoje ela já está com 16 anos, é uma jovem lá, mas está indo bem, graças a Deus, é o Ney que cuida lá, né. Então, após a falta do Ney, né, a saída do Ney, eu consegui ainda ampliar a parte elétrica e a parte, fazer uma filial em Fraiburgo. Sempre trabalhando muito, como eu falei, meus 4 pilares era Deus, família, né, trabalho e aprendizado. E eu estava, assim, muito focada no trabalho, e fazer e trabalhar. Denilson, nesse período aí eu dormi uns bons anos, 3, 4 horas por noite, não mais que isso. Dormia tarde e levantava cedo, para fazer a coisa eu tinha uma responsabilidade e um medo muito grande de que, desse uma balançada, entende, na estrutura do que a gente tinha ou eu e o Ney tínhamos feito. E eu não queria ouvir de ninguém, porque eu sentia sempre os rumores, não do vínculo com o Ney, mas de pessoas que haviam, hã falecido, perdido, né, e ficava o outro não conseguia dar conta e ia, né. Então eu tinha muito essa coisa na minha cabeça viva, e como eu tinha os 2 filhos, eu sempre falava: Vamos dar conta". E o Ney chegou uma época, o meu filho falou: "Mãe, quer que eu vá para Caçador te ajudar?" Eu falei: "Não, termina os estudos", porque eu tinha uma responsabilidade enorme deles terminar o estudo. Terminaram, concluíram, o Ney se formou em engenharia de materiais, e a Ana, ela fez faculdade de
artes, depois ela migrou para direito, viu que não era aquilo, foi para administração. Depois ela fez faculdade de administração, terminou e fez de design de interiores também. Ficou na área daí, a Ana Cláudia. Poxa, que legal. Bom, aqui no Troca de Valor, Jussara Padilha Wisniewski, ela da Ney Tintas, falando um pouquinho sobre esse mundo das cores e também não tem como não falar da sua vida e da sua história para motivar você. E por falar em motivar, eu quero te convidar agora a assistir aqui um breve comercial dos nossos amigos da Uniarp, Unimed e Sicoob. Se liga aí, já já você não perde por esperar o que a gente vai falar aqui. Se liga. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Estamos de volta aqui no Troca de Valor, 33º episódio, gente. Então, graças a Deus, muito obrigado a todos que já passaram aqui nesse bate-papo super bacana. Pessoas que inspiraram pessoas. E eu tenho certeza que hoje nós também estamos inspirando você. Se liga aí, participe com a gente, siga o nosso canal no YouTube, também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, tem o Deezer e também o nosso Spotify, para você ouvir aí as histórias edificantes que você já teve aqui e está tendo hoje com a minha amiga Jussara, que é hoje a diretora administrativa, presidente, a dona, a que manda prender e soltar lá dentro da Ney Tintas. Senhoras e senhores, bom, ô Ju, fala para nós aqui, depois dessa vivência, né, que você teve, esse desafio de seguir, né, nesse mundo, seguir caminhando, seguir como mulher, como empresária, como empreendedora, né? Muito do que você é hoje, certamente, eu sei que você tem muito dessa. Se hoje nós estamos inspirando as pessoas, você também foi inspirada, né? Começando lá pela dona Angelina e, é claro, depois passando a conta para esse cara que hoje mora na eternidade. E mora bem pra caramba. Meu querido amigo que eu tive a oportunidade de conhecer e também receber alguns conselhos. Eu era muito jovem também, né? Apesar que nós não somos muita diferença, viu? É só 6 anos. Mas eu me lembro muito das conversas, aquele jeito calmo de falar, né? Do nosso querido Ney Carlos Wisniewski. Mas a empresa andando, uma equipe já montada, Vanessa Firme comigo. firme, né? E é claro que surge lá também os outros desafios, afinal de contas você começa, já não é mais aquela Jussara que chegou, eu vou entregar uns currículos aí que ninguém me conhece. Conhecem a Jussara, ficam conhecendo, sabem da sua luta, sabem também do seu potencial
E é claro que o terceiro setor começa a ver também a Jussara. E você sempre teve também essa ideia de ajudar, Sim. de auxiliar. E eu sou prova testemunhal e ocular, porque você sabe também das minhas lutas, eu querendo fazer as coisas através, inclusive, do esporte com o nosso querido Caçador Atlético Clube, e eu sempre vou dar um testemunho aqui, ó, sempre que eu fui lá, eu posso falar com a Jussara? Ô Jussara, queria ver contigo aí se tem como arrumar um patrocínio aí pro CAC, e dela eu nunca tive não. Por quê? Porque a base desse trabalho está voltado para as crianças. Exato. E aí entra você também em outras áreas, começando lá as ceias? Foi? BPW. Foi a Ceias e eu fui madrinha. Sou madrinha das Ceias É. desde 2004, acho que é 2003, 2004 por aí, na creche mini lá do bairro Belo. Sempre e ainda continuo até hoje. Sou madrinha vitalícia lá. Porque, Denilson, eu comecei a entender que você não pode ter sucesso sozinho se você não estender a mão para o outro. É importante isso, as pessoas terem esse entendimento, a clareza de que nada flui não, elas fluem, mas vão por um tempo. Mas elas só se perpetuam se você lembrar do próximo, no desenvolvimento do próximo, para que ele também cresça, para que ele também tenha uma oportunidade para crescer. Então, lá na creche, as crianças são acolhidas, né? E eu fiquei madrinha, fui convidada para ser madrinha lá das Ceias por todo esse período e continuo madrinha das Ceias. Daí logo veio, nós estávamos, agora eu vou falar de um evento que foi muito interessante. Nós estávamos na época, eu não me lembro se foi 2007, eu acho que foi isso. Isso foi em 2005, 2006, por aí. Ah, Nós fomos num almoço no Parque de Exposições quando a Guararapes foi convidada a vir trazer sua indústria para cá. E eu lembro que na época, que me corrijam se eu estiver errada, a Guararapes ia trazer 150 oportunidades de vagas de emprego aqui para Caçador. Caçador precisava expandir também, né? Sim. E aí estávamos eu mais 6 mulheres, então era uma mesa com 7 mulheres, e a gente, né, deu uma olhada naquele ambiente e viu que tinha poucas mulheres no ambiente. Era um universo muito masculino, né, ainda, na área empresarial. E aí, todas pensantes, todas mulheres brilhantes ali, falamos, nós precisávamos trazer políticas para que as mulheres se desenvolvessem e umas ajudassem as outras. É verdade. E ali foi plantada uma sementinha. E aí fomos em busca disso. Encontramos a BPW, que na época, a BPW já atua em mais de 100 países, e ela foi fundada em 1938, se não me engano, pela Madalena Phillips, se não me engano, é o sobrenome. Justamente com esse objetivo de desenvolver outras mulheres. Aí, em Florianópolis, só tinha em Florianópolis aqui no estado de Santa Catarina, nós somos a segunda a criar. Segunda dentro do estado, BPW. A Jussara foi até Florianópolis, descobriu onde é que eram as reuniões, fui até lá, me apresentei e falaram sobre a BPW. E quando eu falei que a gente tinha vontade de fazer em Caçador, total apoio. Inclusive no dia da posse vieram todas de Florianópolis prestigiar a posse aqui de Eu Caçador. lembro, eu estava lá. Foi um evento, você estava lá também, né, Denilson? Eu estava lá. E eu fui eleita a primeira presidente da BPW na época. Hoje ela é comandada pela dona Cleide, né? Teve Morona, outra mente. excelente, outra pessoa maravilhosa, né? Sim, educadora, mas uma mulher assim, também preocupada com as coisas sociais, né? E se mantém ativa, com mulheres brilhantes lá dentro, mulheres ativas, extremamente ativas. Então é isso, eu acho que valeu a pena essa passada ali, foi rápida a minha, porque eu fiquei por 2 anos, depois fiquei mais uns 2 anos, mas não como presidente, nada, foi o período que eu atravessei com o Ney ali, com a doença e a falta dele, então eu acabei me desligando mais tarde da BPW. Da BPW, daí eu parti para Ceias, fui financeira da Ceias por 2 anos,
Depois também fui convidada para Não participar. era só para ser madrinha, não, tá? É, Tem que aí usar a entrei. expertise lá da mulher que mexe com as exatas. Exatas. Aí fui para financeira. Depois de financeira, eu fui convidada para ser presidente da CES. Já estou no meu segundo mandato, que foram 2 anos, e agora mais 2 anos encerro agora final do ano. Veio a SIC também, fui convidada porque a dona não, ela é uma pessoa jovem, eu acho ela linda e uma mulher muito inteligente, a Daniela Tombini, me Fantástico. indicou, Já esteve aqui. já esteve aqui, Aham. me indicou para ser a financeira na gestão que o esposo dela era O presidente. Zé. O triênio, que participei de 23, 24 e 25, como financeira. Aprendi muito ali, muito mesmo. Foi desafiador também para mim, mas o seu José é uma mente brilhante, uma pessoa excepcional, conduziu aquilo muito bem e foi assim uma diretoria maravilhosa para mim, porque ali eu aprendi, eu superei eu a mim mesma em muitas coisas, sabe? E terminei, entreguei a gestão, né, como financeiro. Hoje eu estou na área de gestão de pessoas lá, ainda contribuindo com a SIC. Ô, Jussara, é claro, quando a gente fala da SIC, gente, é a Associação Empresarial de Caçador. Ou, como a SIC, é a Associação Industrial e Comercial de Caçador. Não, é a Associação Empresarial de Caçador. Graças a Deus, inclusive, até recentemente, a gente acabou, já estamos desde o ano passado, com a nossa empresa, né, que é a empresa-mãe do Troca de Valor, que faz parte também da SIC. Jussara, e a ACEAS, só para o pessoal também entender esse trabalho que faz a ACEAS. É lindo o trabalho da CEAS, Denilson. Eu, quando fui convidada para ser financeiro lá da CEAS, né, me surpreendeu quando eu cheguei lá na época. Ela completou 50 anos naquela época, já tem mais de 50 anos. Então, assim, hoje nós atendemos mais de 1.600 crianças. Temos um quadro de colaboradores de 500 e poucos colaboradores. Então, são 13 creches. E, assim, administrado, eu admiro a Malo, que foi uma pessoa que ficou há anos à frente das CEAS como coordenadora, né? Hoje está a Recentemente Sônia. recebeu uma homenagem, inclusive, do município, e justíssima. Se tem uma pessoa que eu realmente, tem que aplaudir É, aplaudo. pela iniciativa, não sei de quem foi, mas afinal de contas, eu faria o mesmo, porque a Malo dedicou boa parte da sua vida em prol da Em prol CEAS. da CEAS, verdade. Mas continue, desculpa. Não, acho que tem que lembrar desses É. detalhes aí. E aí foi a Malo que me convidou na época para ser a financeira. Eu fui, aceitei de pronto, né? Porque era uma instituição que eu já conhecia, a creche que eu era madrinha, mas não tinha noção do tamanho daquilo. E aí ela cresceu mais um pouco depois na minha gestão, porque as Damas de Caridade doaram o Marcos Olsen, né, o edifício todo lá para CEAS. A CEAS transformou aquilo em mais 200 e poucas vagas de crianças ali, nós temos. E tivemos que nos ajudar. Hoje temos até o CIPAT dentro do Marcos Olsen, para você ter uma ideia de tanto funcionário, tanto colaborador que temos lá, professoras, assistente social, nutricionista, é tudo muito bem cuidado. E ainda damos suporte, né, lá na Casa Lar, né, que nós temos os adolescentes, o menor infrator, também fica sob responsabilidade, sobre a guarda da CEAS também. Então, assim, é uma coisa que para mim me enche o coração de saber que faz bem para a nossa sociedade, o que a CEAS faz. É um trabalho de formiguinha, mas que transforma crianças, começa lá com as crianças, depois os adolescentes que nós temos ali, para preparar e trazer eles para a sociedade, entende? Isso também vou dizer que tem o apoio dos órgãos públicos, né, nós temos lá, e das empresas, algumas empresas, eu nem vou citar também de novo as empresas aqui para não falhar com alguma, mas muitas empresas de caçador ajudam a ser contribuição. E aí a gente trabalha também muito com as emendas parlamentares, né, tanto na Câmara de Vereadores, quanto o nosso deputado federal, que nós temos aqui da nossa região, nos ajuda muito com verbas, né, mas recebemos também verbas de outros deputados estaduais, de outras regiões. A gente sempre é Contemplado. contemplado nós somos, né, a gente pede e vem. E é bom dizer também que se a pessoa se sentir tocada de forma direta,
você também pode contribuir, Contribuir, né? com Ah, certeza. eu hoje quero doar R$ 500 para a conta da CES. A gente aceita. E não só dinheiro, Denilson, roupa, calçado, o que tiver, porque trabalhamos com crianças carentes. Então a gente recebe bastante ajuda, assim, né, nesse ponto de agora veio o inverno, recebemos moletom e camisa para algumas crianças. Nunca dá para todos, né, porque é 1.600, né. Então, mas a gente recebe. E tem muita campanha assim, por exemplo, esses tempo atrás o CCAA fez uma campanha de fralda e caixa de leite. Daí lá uma gincana, foi doado para ceias, entende. Isso vocês não têm noção a dimensão da ajuda que isso é para nós. A CES hoje atende crianças que faixa etária? De 0 a 6 anos de idade, entendeu. Acho que é De muito 0, 6 anos de idade, nós temos crianças. então o bebezinho Já vai para as creches, nossas creches lá são todas dentro da legislação, porque existe umas regras para você ter a questão da higiene, para troca, para banho, para dormir, para dar refeição, tudo. Eu convido alguém que queira ir conhecer as nossas creches, né, as pessoas que têm interesse de ir lá fazer uma visita, faço questão de levá-los conhecer as creches. E aí vai até aos 6 anos de idade. 6 anos dele começa já, né, 5, 6 anos para o primário, aí sai da nossa sala, mas sai de lá praticamente às vezes alfabetizado, né, e aprendendo as cores, as palavrinhas, essas coisas, é muito gostoso lidar com criança, né. eu acho que a inocência de uma criança é a pureza do mundo, Isso, é a né. pureza do mundo, é isso. Então, sem dúvida nenhuma, e eu costumo dizer, Jussara, que, a gente enquanto a gente está aqui, né, a gente tem que aproveitar, aliás, aproveitar daquilo que Deus nos capacita para você pegar e fazer algo pelo outro. E eu acho que o que você faz, graças a Deus, você se tornou uma mulher de sucesso dentro da sua área, continua, sempre com essa busca incessante, né, Incessante. que talvez o Ney ia dizer: "Não, vamos mais devagar agora, mulher, nós chegamos nos 60, né". Ele iria dizer. Mas você continua nessa busca, mas eu acho que é muito legal você emprestar também a sua expertise em prol da sociedade, porque afinal de contas, a gente não leva nada, Nada, né. nada, nada. Não. É isso, Denilson, você até comentou ali antes do CAC, em 2012, tinha um projeto da vereadora Cirlei Secato, né, Hum. sobre era o como é que era o nome do era alguma coisa na área social, agora me fugiu o nome ali. Aham. E a gente recebeu um certificado, porque a gente, colaborava, participava desses eventos sociais. Porque não parece, Denilson, mas sempre tem alguém precisando de alguém. Era o selo social, não é? Selo social, Selo social. exatamente, selo social. E aí, com várias atitudes da Ney Tintas de participar da sociedade, como, contribuindo para que a evolução de outros, nós acabamos ganhando fomos honrados, né, com o selo social, eh, da entidade. Na área de comércio, se eu não me engano, foi a única que ganhou, né, foi muitas indústrias e fomos a primeira a ganhar o selo Você social na área de sabe, comércio. Jussara, que falando ainda do selo social, e eu digo para você que essa questão desse selo social, ele tem muito a ver, e aliás, realmente outro, a outra coisa que, né, não vem ao caso aqui, mas a Shirley também foi uma mente brilhante, uma mulher que teve essa visão de que a mulher teria que participar mais das atividades, a participar mais daquilo que a sociedade mostra hoje a importância, né, das Uhum. mulheres. E essa questão do selo social é uma coisa que hoje que inclusive, né, é claro que ficou um pouco esquecido, mas é um reconhecimento também. Eu lembro muito disso, que foi algo assim, e havia não era simplesmente: "Ah, não, a Jussara é amiga da Cirlei", Não, tinha né. um processo para ser Tinha um feito. processo, uma pesquisa de mercado para mostrar que aquela empresa Realmente merecia participa. receber o selo social, né. Uhum. Bom, estamos aqui no Troca de Valor, você viu que os assuntos eles vão sendo os mais diversos, né, mas dentro desse processo e voltando aqui para o mundo, das tintas, né, e só fazendo aqui agora, linkando,
com esse trabalho, quando você falou do apoio às causas sociais, às ceias, o apoio à SIC, o apoio à BPW, o apoio a tantas e tantas outras que de forma talvez indireta, né, a Ney Tintas já pôde prover, o apoio ao Caçador Atlético Clube, eu tenho uma coisa comigo, tá? E vou também mais um aqui que eu vou dizer para vocês, certo? Recentemente, lá pintando barraco lá em casa, certo? E o tempo vai passando, e o rapaz que foi lá pintar, ele pegou e disse: "Ô, Denilson, tu não lembra de mim?" Digo: "Pá, rapaz do céu", Carlos o nome dele. "Eu não consigo lembrar, tua fisionomia não me é estranha". Eu joguei no CAC. Olha só. Então, o bacana de tudo isso é que daqui a pouco lá nós não conseguimos transformar nos, Mbappé, nos Messi da vida, mas transformamos de repente num pintor, num mecânico, formamos também de forma especial cidadãos, pessoas que hoje estão lá e sabem do valor que é ser digno. E lá, então, me deparei com o Carlos, um baita de um profissional, pensa num cara caprichoso, detalhista. Então, e ele pega e me diz: "Ô, tu não lembra de mim?" "Não lembro, Carlos." "Sou Carlinhos, joguei lá no CAC, lá, fomos várias vezes, você ia com nós, lá fomos para São Miguel do Oeste, fomos para Florianópolis, Lembro. viu?" E é isso. Como é bom, né, quando você ouve alguém assim que tá na encaminhada, porque podia ser alguém que estava nas drogas, né, Denilson, alguém que não queria trabalhar, né, e ele achou o caminho dele na pintura. Que eu falo, gente, o pintor, ele não é só um pintor, nem o pintor de parede e nem o pintor da linha automotiva. O cara é um restaurador, ele é um artista, porque às vezes eu pego, a gente, quando o pessoal vem fazer visita nas oficinas ali, os meninos tiram foto, tu vê a foto dos carros que chegam nas oficinas, moído, que ele foi uma batida, sofreu um acidente, os caras abrem tudo aquilo, desentortam aquela lataria, lixam, passam massa, e o carro sai de lá quase que zero bala de novo, né? Então o cara transformou aquilo. E idem para as casas, para um prédio. O prédio às vezes está todo descascando, está esfarelando, a massa trincou, rachou. O pintor faz todo o restauro e entrega novo de novo. Os caras são os artistas. Eu tenho que dizer que isso aí é uma arte, né? Isso é uma arte. Com certeza que é, né? Bom, a gente vê vocês, né, pelo fato de a gente ter esse vínculo, inclusive de forma muito mais comercial, mas e não tem como, né? Caçador é uma cidade relativamente pequena, Aquilo, todo mundo se né? conhece. Então a gente acaba conhecendo e não tem como a gente não falar dos eventos que a Ney Tintas, ao longo da sua trajetória, acabou adotando, né? Adotando e ficou, né? Dia do Pintor, aqueles cursos que vocês acabaram levando a primeira turma lá Isso, começou ali, né? né? Depois, alguns anos, Denilson, começamos de descobrir no calendário que existia o Dia do Pintor. Aí comentei com o Ney, e o Ney, naquela época, estava na loja, muito atuante, e ele falou, não, então vamos, né, dar uma lembrancinha, porque a gente não tinha nem noção, né? Então fizemos uns pacotinhos com uma lembrancinha dentro, aí o pintor passava na loja naquele dia, o que passou no dia ali na loja, a gente entregava. Da lembrancinha, a coisa foi crescendo, porque deu ano a ano, foi... Também assim, ó, gente, ela pega e faz uma lembrancinha. Não, vamos dar uma lembrancinha. E daí coloca no principal veículo de comunicação da cidade, colocou lá na rádio, ó, atenção, você que é pintor, passar hoje na Ney Tintas vai ganhar uma lembrança. Pronto, vi. Passei lá um dia, lá tinha uma pila de pintor, lá os caras não foram trabalhar naquele dia. E aí, disso aí cresceu tanto que os últimos jantares, que agora é todo ano, dia 18, então a gente agora já tem uma parceria com a indústria também, né, que é os fornecedores, e aí é distribuído brindes, veio o cantor para tocar música, a gente faz janta, e eles adoram isso, porque ali eles fazem o network deles, eles trabalham, contam os trabalhos deles, o problema, lá na obra aconteceu isso, então eu fiz isso e deu certo assim, eles trocam muita informação ali. E as últimas nós temos feito em dado 150, 160 pessoas, entende? Porque ele leva, não é só para o líder da equipe, é para os pintores todos da obra que vão, entende? Então vão todos. Uma época fizemos até para a família, para a esposa, e o marido e a esposa, ou se era a mulher que era pintora, levava o esposo. Depois a gente voltou a trazer focar só para os profissionais mesmo.
vale muito a pena e nunca mais paramos. Já vai para, eu nem sei qual é a edição que estamos, mas desde 90 e alguma coisa, 98 era, nunca mais paramos de fazer a festa do pintor. E nós também temos toda sexta-feira, a última sexta-feira do mês, o café da manhã. Entendeu? O café da manhã, eles vêm lá de manhã, já começa às 7 horas da manhã o café, e eles vêm para realmente para conversar ali, não é evento para trabalhar, nem para nada. Ou às vezes para pedir dica, sabe, para um outro colega, tem os mais novos que estão começando Ah, a pintura, vem ali. Agora nós vamos ter o próximo café da pintora semana que vem, que é sim. dia 28, se não me engano, e aí já temos um convidado, que é o Polissandro, para vir contar a história de vida dele, pessoas simples, né, como eles, para eles se sentirem à vontade de falar. Às vezes vem a Tigre trazer um processo ali, contar um rolo novo, um material novo, às vezes é a Atlas, tem alguns fornecedores que vêm e participam do café. O Banco da Família já participou do nosso café, e nós já fomos convidados para ir em Chapecó, isso já há anos atrás, para falar sobre o nosso café da manhã com os pintores. Bom, Entendeu? eu vejo que, inclusive, me corrija se eu estiver enganado, Aham. vocês tiveram até um reconhecimento, se eu não me engano, até do Sebrae em alguma. Foi do café da manhã do Sebrae, sim, por sermos uma loja, e também fomos premiados uma vez pelo Sebrae, porque foi feito um trabalho do Sebrae, eu aceitei de participar, e eu cumpri todas as etapas do trabalho, sabe, Eles têm, né? olha, Eles têm isso, um. isso. E aí recebemos os certificados, foi falado muito da loja nesse período. E o café da manhã que eu estava comentando, fomos até Chapecó para falar. Até hoje, acho que tem algumas referências que eles elencam Caçador com isso, a Ney Tintas com isso, né? Tudo coisa que começou ali e foi para os demais. Eu Come- sempre falo para minha equipe lá, nós sempre temos que ser os que novos, que fazem o igual todo mundo já tem. Nós temos que fazer diferente. E assim, se é uma coisa que eu acho que vale a pena investir, é na equipe que trabalha com você, são pessoas. Então, trazer as pessoas para trabalhar com você, elas entender o teu propósito é importante para você, para tua empresa e para elas, porque daí elas sabem o porquê de estarem ali. Eu acho bacana também, nesse sentido, né, Jussara, de valorização, porque afinal de contas, queira ou não queira, a gente vive num mundo em que talvez a moeda mais forte, e respeito se você pensa diferente, mas para mim, eu acho que a moeda mais forte que existe não é o dinheiro, Não. é a parceria, Hum. né? É você com a tua experiência, entendeu? Daquela menina que começou lá naquela lojinha de 30 metros, lá com praticamente 2 crianças no colo, atendendo o balcão, vendendo tinta, né. Exatamente. Então, isso faz com que como que eu não vou ter a oportunidade de aproveitar isso que a gente está fazendo agora aqui, entendeu? De trazer o teu conhecimento, a tua experiência. Olha que coisa valiosa que tem nessa conversa, né. Então Entendeu? tudo isso faz e aí, quando você leva isso para dentro ou você leva isso para dentro? Nada, você tem lá dentro da tua empresa e você consegue fazer com que um funcionário novo teu entenda como que você porque às vezes, assim, as pessoas dizem: "Pô, a Jussara tá andando de carro novo? Ah, nossa, olha só, hein, mas tu também, né?" Como é que foi a vida da Jussara? Verdade, Denilson. Foram 38 anos, não foi da noite para o dia não, foi na busca, foi no trabalho, foi no esforço, foi no foco, tentando sempre se aprimorar também, né, e não deixar que subisse a cabeça, né, isso a gente sempre cuidou pra você tem que o Sebrae traz muito disso, né, e não estou fazendo propaganda aqui para o Sebrae, mas para as Pode pessoas fazer, entenderem, você posso fazer propaganda para o claro. Sebrae, que é muito importante você ter esse entendimento, que a tua empresa precisa da gestão, primeiro você tem que alimentar aquilo que te traz, né, que é o que te está dando dinheiro. Depois você vai, querer, gastar com teus sonhos, com os teus desejos, "Ah, eu gostaria de ter, né, sei lá, tal coisa aí, sapato, uma mulher, um sapato, uma joia", não, eu primeiro aquilo ali que é o que te mantém e mantém aquela equipe ali. Ao momento que aquilo ali começou a ficar firme, sólido, opa, agora eu posso começar a diversificar aquela cestinha de ovos lá que só tinha aquela e foi para a loja de 30 metros quadrados, hoje já é diversificada em outras áreas, né, mas levou anos para isso.
mas isso é a lição, a apostila Ney Carlos, né? Exato, também. Hã? Muito, muito dele isso aí, muito, no É, Postilha Ney Carlos. isso faz parte. Senhoras e senhores, no Troca de Valor, Jussara Padilha Wisniewski, Jussara Wisniewski, a Ju, da Ney Ju. Tintas. Senhoras e senhores, eu quero só lembrar para vocês que junto com a gente estão os nossos amigos aí, o pessoal do Cicobi, nossos amigos também da Uniarp e da Unimed, e não posso deixar aqui de fazer um agradecimento muito especial, porque se a gente tem tranquilidade de poder aí, graças a Deus, ter também a segurança, contar aqui com o apoio do pessoal da Elite Monitoramento. Um forte abraço também a esses guerreiros, principalmente a equipe de campo aí da Elite Monitoramento. Bom, ô Jussara, a gente vai caminhando, nós podemos ficar aqui mais umas 4, 5 horas se você assim aceitar, mas eu sei que a sua Também. agenda não é pequena. Bom, mas a vida faz com que tudo aquilo que vai colocando como desafio para você, você vá, né, vai superando, vai inovando. E aí, é claro, hoje a Ney Tintas, também dentro desse processo da modernidade e tudo mais, entra, não é mais lá ficar na máquina de escrever, não tinha computador, Denilson, era na caneta, não tinha celular, Denilson, Não tinha não tinha celular. celular. Mas hoje as pessoas usam muito da tecnologia para comprar, para vender, para negociar, para trocar ideia, para tirar dúvida. E vocês, como é que a Ney Tintas hoje entra nesse cenário? Também, Denise, não tem como ficar fora, né? Foi feito várias mudanças em TI lá dentro, porque precisou desde o sistema da loja operacional mudar. A loja, por exemplo, fazia tinta e tinha que lançar tudo à mão, a tinta lá da máquina. Hoje não, o próprio sistema já se comunica com a máquina e traz toda a informação ali. Então foi uma coisa que foi feita, uma alteração que levou quase um ano, levou mais de 6 meses para todas as áreas se adaptarem, dentro da parte fiscal, tudo que tinha que ser feito. E junto com isso também tivemos que inovar com máquinas de tecnologia para leitura de cor, que tu encosta na peça, ela faz a leitura da cor, com balanças de precisão ultramodernas para fazer estufa. Os meninos têm uns LED lá para fazer o ajuste e ver, ele quase que imita a luz do sol, sabe? Então, você tem que colocar isso também como não é nem custo, é investimento para o teu negócio. E os celulares, né? Junto veio o celular, as redes sociais, que hoje tu não existe mais se tu não tiver também. Eu fiz um curso com uma menina que era do marketing, ela era de Chapecó, e ela falou: hoje não existe mais só uma loja física, quem tem loja física. Você tem a loja física Ney Tintas, a loja virtual Instagram, a loja virtual Facebook, o TikTok, o que você quiser. Então você tem várias lojas, né? Basta você querer alimentar elas, né? E aí você vai mudando, e aí você já começa a ter que contratar alguém que vai lá fazer os vídeos, que vai fazer essa parte do comercial teu para as redes sociais. Você tem que ter os celulares corporativos para dentro da empresa, para que o funcionário não precise misturar trabalho com o Pessoal? pessoal dele. Então foi implantado isso daí também. E com isso tudo você vai entendendo que não dá mais para ficar de fora. E toda vez que aparece uma mudança no mercado, você tem que ver, analisar aonde você se encaixa dentro dela. Conseguimos com isso atingir, por exemplo, junto com a Souvenir e com a Evox, é feito venda casada. A pessoa pode entrar na Souvenir e fazer o pedido por lá, o consumidor. Claro que ele vai pagar todos os impostos e taxas, conforme fosse uma venda de balcão. Sim. A Souvenir já direciona para a loja mais próxima para fazer entrega. Então já ocorreu da gente fazer entregas que não foi feita a venda dentro da minha loja, foi feita a venda dentro do site da Souvenir. Mesma coisa para a Evox, daí já vem dispara o sinal para nós, né? Olha, preciso que entregue X mercadoria, vai para o Rio Grande do Sul, mandamos para o Mato Grosso, para várias regiões, vários estados, os produtos tanto da Souvenir quanto da Evox. Nós fazemos parte hoje do plano Elo da Souvenir, né? Então a Souvenir tem essas categorias. Você sabe que a Souvenir, ela foi comprada pela Sherwin-Williams, então não existe mais agora só Souvenir, é um
um elo, as duas trabalham junto. Logo também A teremos Souvenir era uma empresa nacional? da BASF, era alemã. Ah, era alemã. Isso, da BASF. E a BASF vendeu a unidade de tintas toda para Sherwin-Williams. E agora a gente também vai ter Sherwin-Williams ali, porque eu acho que eles vão fundir mais tarde as duas marcas. A Souvenir era líder de vendas no Brasil. Isso ela era campeã, e a Chevy vinha em segundo, se não me engano. Sim. Agora a Chevy se tornou a líder de vendas também, né? Porque pegou essa parte. Mas assim, nós gostamos como lojista, ainda não estamos, porque agora eles estão ainda fazendo a transição, ainda está no meio dessa transição, mas dá para perceber que eles vão vir com um trabalho de unificar as marcas, acredito eu, e trabalhar com o lojista de uma forma diferente, entendeu? Não como era antes, talvez não vá mais existir plano Elo, eu não sei ainda, mas eles sempre passam para a gente se manter calmos e tranquilos, que vão manter os clientes deles da mesma forma que a Souvenir mantinha, sabe? Com trabalho, seriedade. E a Souvenir era parceira nessas coisas de eventos e tudo mais, né? Eu acredito que a Chevy também vai continuar assim. Ô, Jussara, isso tudo é modernidade, é tempos que vão se provocando as pessoas para que elas mudem, né? E com certeza essa conectividade, enfim, isso que hoje é um caminho sem volta. Uhum. Mas eu lembro também de uma coisa que talvez, eu não sei se talvez esteja aqui também falando alguma coisa que não seja mais pura da verdade. Mas eu, no trabalho lá atrás do Ney visitar as oficinas de chapeação, né? Hoje o chapeador, às vezes, ele tinha que pegar e sair, tudo sujo, ir lá na loja lá para ver a tinta, Uhum. né? E naquela época lá eu lembro que você já tinha umas motinhos lá. Não Já. sei se ainda tem. Tem, ainda tem. A gente ainda faz entrega, a gente tem um entregador que é um terceirizado, mas aí temos duas nossas também, porque às vezes não dá conta. Aí temos veículo também para levar os produtos maiores, né? Ainda existe a visita, ainda existe. Mas parou um pouco do que o pintor pegar e sair da obra para... Diminuiu bastante, porque hoje é tudo feito via WhatsApp. Nem o telefone da loja hoje toca mais tanto. Ainda existe o que liga para o número O da loja. 1737? Exatamente esse. Mas assim, é muito no WhatsApp. Resolve, e é muito rápido ali, porque ele já manda, a gente já faz o pedido, já manda entregar. Então é feito ali. Mas ainda existem algumas visitas, assim. Claro que a gente já sabe os horários de alto pico lá deles de trabalho, tu não vai, ou vai bem cedo da manhã, ou vai no final da manhã, né? Que é a hora que eles estão já parando para almoço, porque se não quer atrapalhar o serviço deles, né? Mesma coisa é feita com os pintores. E os pintores às vezes estão lá no prédio, lá no alto, e terminou o produto e você perdeu, não digo, mas às vezes foi um pouco mais de massa, um pouco mais de tinta. Lá mesmo ele manda mensagem: acabou minha massa, me manda urgente aqui. A gente já resolve isso aí na hora. E os finais de semana, né? Que o WhatsApp agora tem o telefone de plantão. A gente atende, por incrível que pareça, atendemos muito no fim de semana. Desde pessoas particulares que resolveram pintar e peguei pouca tinta. Pintor de final de semana. Bem esse. Então, eu acho que ele veio para ajudar isso aí, o WhatsApp, sabe? Porque você resolve num clique, num toque ali e recebe o material em casa. Senhoras e senhores, no Troca de Valor, Jussara Wisnieves falando aqui da Ney Tintas, e não pode também deixar de falar da sua vida, que tá muito ligado. Conexão. Então, aqui no Troca, é claro, agradecendo aqui, a gente vai a um breve intervalo comercial e depois a gente passa a régua, porque a gente vai agora falar um pouquinho mais, ainda assuntos extremamente importantes. Emoção no ar. Vai lá! Roda o BT! Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Estamos de volta aqui no Troca de Valor, nesse episódio fantástico, imperdível. Se você assistiu até agora, então continue, porque vale a pena. Senhoras e senhores, Jussara Wisniewski, falando da Ney Tintas, esse mundo de cores, esse mundo de família, esse mundo de desafio, esse mundo de muita coisa acontecendo ao longo de 38 anos. Bom, ô Ju, é claro que a gente acaba chegando aqui ao final e a gente tem, né? Sendo, como eu falei, talvez a gente poderia passar mais um bom tempo aqui falando sobre a vida da Jussara, sobre a vida do Ney, sobre a vida da família Wisniewski e da vida da família Padilha. Mas tudo tem tempo, né? Quem sabe a gente ainda vai ter que fazer outros episódios aqui, né? Para falar um pouco mais. Mas eu não posso deixar aqui de falar ainda de um assunto que eu amo, né? Que é também uma coisa que eu sei que você também gosta muito, que é dos animais. Eu gosto dos animais. Sim, também tem a Associação dos Animais que a gente participou, Ah, não participa até hoje, né? Na época ele era conduzido, né? É que não eu, mas que cuido dessa parte, mas a gente eu sei que continua lá na loja. Pela Denise Chiarello, né? E pela Marilu Menegasso. sim, E duas apaixonadas por de fato. bichos. Então é tinta pra casinha dos cachorros, É, é o dinheiro lá que a gente, como a gente tem aquele plástico limpo que eles chamam, tem um preço mais elevado. Aí a gente nós guardávamos lá na loja e era feito, quando as reciclagens passavam, era feito uma caixinha. Essa caixinha vai direto para os animais também, esse valor aí que ficava. E aí participava de rifa e vem, né, agora tem tantos animais para ser vacinado, para ser castrado, bora lá, vamos colaborar. Gosto de bichinho, você sabe disso daí, tenho a maior paixão. você tem Tive ainda? não, 18 anos, quando ela faleceu, foi muito difícil passar por esse luto. Terminou, graças a Deus, e depois aquele Era uma poodle. era uma poodle. Não tenho mais coragem de ter cachorro pela dor que me causou, muito grande ter perdido ela. Foi uma parceira, Como é que então. era o nome dela? Milica. A A Milica. 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 Uhum. E lembra que também você ia lá, ela vivia? Sim, eu A lembro da Mi Milica. e Uma figuraça. aí, essa parte dos animais eu sempre tentei, também ser parceira disso daí, porque acho que é uma coisa não existe, né, o São Francisco de Assis era tão bom com os animais, e não dá para dizer que vivemos sós. Nós estamos interligados, nós estamos todos conectados com a terra, com a mãe terra, com a natureza, com a água, com as aves, os animais, com as pessoas. Nada é por acaso. Não existe como eu dizer que sou eu, Jussara, só que estou aqui. Não, estamos todos interligados. Assim como eu vinha comentando antes contigo, Denilson, sobre a importância de quando você decide viver uma vida matrimonial, como eu tive com o Ney, foram 24 anos, foram pouco, até eu digo hoje, junto com alguém que você afinava tão bem com as ideias. Então eu percebo a falta que ele me faz hoje em trazer ideias, em colocar às vezes um freio para que você não avance, quebre a cara lá na frente. Era importante as opiniões dele. Como é importante quando as pessoas entendem a função do homem e da mulher dentro do negócio ou na família. Porque não existe família se não tiver o casal junto, com o mesmo foco, as mesmas ideias, os mesmos ideais. Não existe o homem sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Os dois juntos é que formam essa família. Desde a concepção, né? Precisa disso daí. Então, hoje eu não, né, sigo a minha vida, mas consigo ver muito bem o valor que o Ney teve nessa minha caminhada enquanto homem.
entende? Foi muito importante para mim. Eu aprendi muito com o Ney, eu sou muito grata a ele, entendeu? Por tudo que eu passei e o que eu aprendi com ele. Sou muito. Os meus filhos sabem disso, eu sempre comento com meus filhos: teu pai deixou um legado de honra, de respeito, de valores, que eu quero que vocês permaneçam com isso no coração de vocês. Graças a Deus, meus 2 filhos nunca me deram problemas, são bons meninos, tanto o Ney quanto a Ana. Hoje eu tenho 4 netos, né, 2 meninas com a Ana e 2 meninos com o Ney, que eu amo de paixão, meus netos. E isso tudo só existe porque existiu o Ney, senão não É existiria o Ney. verdade. Então essa conexão também que eu falei, que eu volto a falar, de estarmos todos interligados, tem que haver uma sensibilidade no teu coração, no teu pensamento, nas tuas ideias, no teu ver, no teu viver, no teu respirar, porque Deus, eu vejo assim, é como o ar. Você consegue ficar sem respirar? Não dá. Então Deus tem que estar na nossa família, na nossa vida, no nosso dia a dia, assim como o verde, a água, os animais, porque tudo eles fazem parte desse ciclo para a tua existência. Não tem sentido, né, se não existir Deus, né? Se a gente não se alimentar, talvez é tão importante como esse ar e tudo mais, a fé. Então a fé ela é indiscutivelmente uma força para que você permaneça e sendo uma pessoa. É claro, nós falamos da fé, falamos da espiritualidade, mas o ser humano, para ele ser um ser humano, ele tem que ter fé. Fé. Bom, agora é o seguinte, aqui, 2 pontos. A gente vai fazer um bate-volta aqui, tá? Eu gostaria de que você falasse, então, de repente, vou dar a abertura para você, se você quiser dissertar em mais que uma palavra, uma frase, um pouquinho de tudo que você, o que a gente vai falar aqui. E eu começo falando para você, Jussara Wisniewski, tá? A gente, eu vou começar aqui falando uma palavra, aliás, é uma palavra coletiva, né? Vamos começar aqui. Ney Quintas. É o terceiro filho da Jussara e do Ney, que hoje é uma família. Aquele não, essas pessoas que trabalham conosco fazem parte da nossa família. Eles sempre falam, eu tenho colaboradores lá que falam para mim, vou só dissertar um pouquinho mais, que eu amo trabalhar aqui. É Nossa. muito bom ouvir isso, você não tem noção. Que eu amo trabalhar aqui. Que legal, né? Bom, ô Jussara, falando Ney Quintas, então nós vamos falar aqui, eu vou voltar agora. Vai. Vamos lá. Joaçaba. É minha terra natal, eu amo, eu tive muitas saudades lá no passado, de queria voltar para lá, porque lá era onde eu tinha meu reduto, meus amigos todos eram de lá, né, me formei lá, mas eu amo Caçador hoje, porque Caçador me deu a oportunidade de eu estar onde estou hoje também, sabe. Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu desenvolvi, como empresária, como mãe, como esposa. Lá eu era uma adolescente, então apaixonada pela adolescente Joaçaba também. Hoje meu coração está dividido entre Joaçaba e Caçador, mas eu tenho muito respeito a essa cidade, ao povo que mora aqui também. Se você não morasse em Caçador, tivesse que escolher outro lugar para morar? Eu iria morar em Joaçaba. Se eu não morasse em Caçador, eu iria morar em Joaçaba. É natural, né? Então, bom, e se não fosse atuar no ramo de tintas, aonde a Jussara atuaria? Denilson, eu me formei no Colégio Ferrogério. E quando eu me formei lá, os professores na época falavam muito da economia, né? Ah, vai ser economista, economista, economia. Era a época do governo Delfim Neto, Sarney, aquele povo, né? E aí eu queria ser uma economista. Era o que eu queria ser. Inclusive o irmão Roque, que era o diretor, sabia desse desejo meu, que um dia eu comentei com ele, e ele falou para mim:
aí entrou o Ney na história, né. Sara, nós temos a USE em Florianópolis, que era a união de todos Uhum. os colégios maristas, né, e lá você pode ter uma oportunidade de trabalho lá, até você se formar, porque a faculdade na época de economia só tinha em Florianópolis. Então eu teria que ir para lá, tanto que eu me inscrevi no vestibular de Florianópolis na época para fazer, mas aí veio o Ney, que foi a grande paixão da minha vida, e eu troquei a a economia pelo Ney e pela Ney Tintas. Mas não saiu muito da área, né? Não, Não, porque continuei você teve que fazer muita conta até chegar até aqui, né? chegar aí, verdade. Então, ô Jussara, as ceias. Ai, as Ceias têm um carinho gigante pelas Ceias, pelo trabalho que as Ceias faz, aquelas meninas fazem, daquela equipe maravilhosa de tem muitas mulheres lá, tá no nosso pessoal que trabalha, nossa equipe de Aham. trabalho, tem homens também, mas tem muitas mulheres. E não tem menos favorecido, os homens também são muito bons lá. Então tu vê que é um trabalho de várias mãos, com o coração, porque tem que ser doável, tem que amar o que faz ali, porque a gente vê coisas assim, da dificuldade de algumas crianças, da necessidade de algumas crianças, e daqueles que vêm com problemas, né, envolvendo a família com drogas, com bebida, é muito complicado e você tem que estar assim, ter que ser mãe. Nós também temos, que eu não quero deixar de falar aqui, Denilson, das famílias acolhedoras, que acolhem essas crianças, que eles continuam tendo uma rotina como se fosse, uma família em casa, né. E você imagine a pessoa se dispor a acolher, a trazer, a dar amor para alguém. Isso é muito bonito. Eu acho que quando envolve amor, quando envolve, eh, criança, não tem palavras que mensure isso, que faz as ceias. Jussara, como é que é chegar a 6.0? Denilson, eu vi que foi uma caminhada com muito aprendizado, sabe. E também eu tive algumas quedas nessa caminhada, a qual eu me ergui, levantei, olhei para trás e disse: "Onde errei foi uma lição, eu aprendi com as lições quando eu caí". Então e as dificuldades também se tornaram aprendizado. Eu sou muito grata chegar onde eu cheguei, aos meus filhos, ao Ney, ao pessoal que trabalha comigo, a minha equipe que está lá comigo há anos, Vanessa principalmente. Eu sou muito grata a eles, sou grata a Caçador que me acolheu, entende. E eu aqui consegui fazer tudo o que a gente fez. Eu sou muito grata a cada cliente que acreditou em nós. As pessoas que acreditaram na Jussara e convidaram a Jussara para fazer parte da BPW, da Ceias, da SIC e outros convites que eu não consegui né, dizer sim, porque eu também tinha uma vida muito ocupada, mas eu recebi outros convites também para outras entidades que eu acabava dizendo: "Não posso, eu estou sobrecarregada". E também tive uma época, agora só puxando aqui, lembrei, eu fui convidada por um partido que eu não me recordo agora para ser candidata a vereadora. Falei: "Não", na época eu era casada, eu nem disse: "É a vez que eu te dou o divórcio". Não, Olha mas eu só. acho que eu não s essa parte política eu não sirvo, não consigo trabalhar isso daí. Eu sei que o meu caminho é um, eu foco é um e eu foco naquilo. Como é que se vê o Brasil atual? Nosso Brasil, ele tem jeito. Nós precisamos, acho que é aprender a votar. O brasileiro, eu acho que ainda ele não sabe votar. Eu voto porque o cara me deu uma gasolina, porque o cara me deu R$ 10, R$ 100, e isso aí ele tem que levar para conta dele, que quando ele precisa, depois de um bom atendimento na área de saúde, ele não tem, num saneamento básico ele não tem, na educação está fazendo falta. As pessoas têm que eu acho que deveria ter uma lei, Denilson, para a pessoa, aceitar cargos públicos, ela teria que ter no mínimo a universidade, o mínimo. Depois tinha que vir pós-graduação, doutorado e etc Sim. e tal, para ela realmente exercer a função de um líder na altura maior, no estado, entende. Então, eu acho que precisa de mais consciência, de realmente descobrir quem é o Denilson Araújo, quem é a Jussara, quem é o João, quem que é o Pedro, quem que é o Paulo. Realmente ele tá trazendo, ele fez algo, porque as pessoas, se elas não são diferentes na política, se elas em casa, na família, ela
ela Ah, atua bem, no negócio ela atua bem, na comunidade, nos amigos, ela não vai ser diferente na área política, entende? Então você tem que olhar muito isso daí, as pessoas, eu acho que tem chance sim de melhorar muito, mas ainda vai uns bons anos, né, para que essa consciência caia. vamos lá. O que a vovó diria para os 4 netos? Eu diria aos 4 netos e a todos que às vezes estão pensando em fazer algo crescer, porque isso eu acho que serve para tudo. Nunca desista dos seus sonhos. Seja persistente, seja resiliente, abra mão do A para adquirir o B, porque às vezes eu preciso abrir mão do A, de ficar mais tempo, em casa, abrir mão de sair, de viajar, de passear, para conseguir alcançar determinados objetivos. Não perca a fé. Deus está sempre te ouvindo, sempre. Você fala, às vezes não vem no momento, porque não é aquele momento, mas ele uma hora ele vai te entregar aquilo que tu pediu. E às vezes aquilo que tu pediu vem só para o teu benefício próprio, também não é bem assim. Você tem que pensar às vezes no bem comum. Isso vai fazer bem para outras pessoas, eu vou gerar emprego, eu vou gerar renda, eu vou melhorar a vida de outras pessoas, tudo isso. Então, os meus netos, eu quero que eles sejam homens honrados, mulheres honradas também, que procurem, agir de forma, direita, entende? Hã, com princípios, família, com amor, com queiram sempre descobrir, nunca aceitar as coisas porque alguém veio e falou, vá ver se aquilo realmente é verdadeiro. A internet está aí para ajudar, mas tem que saber usá-la a teu favor para ela te ajudar, porque tem muita coisa ruim aí, então tem que saber tirar isso daí também. Então assim, não desistam, quem está começando um negócio novo, pequeno, procure empresas, entidades que trazem cursos aperfeiçoando, dando norte, dando diretrizes, sempre ajuda, sempre. Onde tiver uma oportunidade, vá. Eu fiz muito disso no começo. Falavam lá em tal curso, eu estava lá inscrita. Eu ia em vários cursos. E isso me ajudou muito na caminhada, abriu minha mente, abriu meu campo de visão. E com o passar dos anos, eu fui me redescobrindo uma outra pessoa melhor. Cometi erros no passado? Cometi. Quem Quem não não comete? cometeu? Aham. Isso. Mas hoje eu vejo eles todos como eles são, entende? E assim, não quero mais ficar olhando para aqueles erros, eu tenho que olhar para frente. E fazer sempre o bem, porque o bem, ele não tem tamanho, ele não tem proporção, vou fazer até 10, até 50, não, ele nunca termina. Quanto mais tu fizer, mais bem, melhor será para você. Ô Jussara, o que você faltou dizer alguma coisa ou o que você diria para o Neizinho e a Aninha? Eu amo meus filhos, amo os 2. O Ney é um menino excepcional, ele tem muito do Ney, ele fala pouco, ele interage muito pouco com as pessoas que ele não tem muito conhecimento, Eu sei disso. mas é de uma capacidade, de uma inteligência que eu admiro ele, tá, não é papo de mãe não. E mesma coisa para Ana. A Ana é uma menina muito ativa, ela não se deixa levar por qualquer coisa. Ela um dia chegou para mim e disse: "Mãe, eu vou embora, eu quero ir para Portugal". O marido dela recebeu uma proposta para ir trabalhar lá numa empresa, e aí eu falei: "Nossa, mas como assim, né?". Acabou indo, e eu vejo que ela é uma super mãe, ela tem tu fala com ela, assim, parece que ela te dá às vezes um norte: "Mãe, mas eu pensei em fazer assim". "Ah, eu pensei em fazer aquilo, Ana". "Não, aquilo". Eu troco muita ideia com os 2 me ajudam muito em trocar ideia. A gente, graças a Deus, sempre falo, nós éramos em 4, hoje somos em 3. E não podemos esquecer que desses 3 vieram agora mais 2 da Ney, 2 da Ana, e continuar esse legado Wisniewski com honra, entende? Com dignidade. Eu sempre peço muito a eles isso, e eles, eu vejo sim que eles procuram cumprir isso. São muito amorosos, muito participativos da parte deles comigo, e às vezes eu percebo assim que: "Ah, a mãe tá lá, eu vou", eu falo pra ele: "Eu tô bem, a hora que eu precisar de socorro eu levanto a mão, sabe, eu peço". Jussara, e a servente lá da Catedral Santa Terezinha? A dona Angelina, O a que que você minha diz? mãe era gaúcha. Olha, se é uma mulher, eu sou o que sou hoje como pessoa também, eu devo à minha mãe, porque minha mãe teve 6 filhos.
E não era fácil na época. Meu pai era construtor e à noite passava filme no cinema. E a minha mãe, Denilson, é a que conduzia os 6. Eu acho que o homem, né, meu pai na época, coitado, deixava para minha mãe conduzir isso. E a minha mãe tinha uma frase que ela dizia que eu demorei para entender. Meu pai tinha uma frase que era o jargão da casa e minha mãe era esse: não tá morto quem peleia. Portanto, não pare. E bora levantar de novo. E minha mãe não dava mole, entendeu? Minha mãe fazia nós levantarmos cedo, trabalhar, cuidar da casa e ajudar ela a limpar a igreja. Eu tinha aqui meus 10 anos, 12 de idade, não tinha mais que isso, Denilson. Minha mãe puxava os filhos para trabalhar junto com ela, sabe? E era rígida nos ensinamentos. E aí, quando a gente reclamava de alguma coisa, minha mãe dizia: eu não quero que vocês passem pelo meu processo. Eu quero que vocês sejam melhores que eu. Isso era dito pela minha mãe, sabe. Então era assim, uma mulher muito firme, uma guerreira minha mãe foi, sabe. E ela trabalhava na igreja, ela trabalhava no cinema vendendo os bilhetes lá na bilheteria, a minha mãe decorava a igreja, minha mãe ajudava em festa, ela era múltiplas funções, porque tinha que trabalhar, acredito eu, hoje, né, vendo as coisas melhor, muito para criar 6 filhos, entende. E nenhum, Denilson, dos 6 foi drogado, nenhum se perdeu com nada, sabe, são todos homens e mulheres de família. Jussara, que filme passa com o título Dorvalino? Meu pai, ele foi pai aos 16 anos, então eu imagino que meu pai, ele passou por um período muito difícil também da vida dele. O primeiro filho dele, da minha mãe com 15, né, tiveram, e dali não parou mais, foi um atrás do outro, né, 6. Depois meu pai teve mais uma filha. E também, meu pai, ele não fa o jargão do meu pai agora: "Não deu passo maior que a perna". Meu pai tinha isso. E eu perguntava: "O que será que", imagina, eu era uma criança, né, um passo maior que a perna. Pois eu entendi com ele, era uma pessoa que honrava, naquela época, como dizia, até o último fio do bigode. Meu pai não deixava nós fazermos conta se nós não pudéssemos pagar. Era incrível a coisa de ver. Nós ia trabalhar, a primeira coisa que ele cobrava: quando receber, compra só o que o teu dinheiro alcança, sabe. Então, essas lições vêm de casa, da dona Angelina e do Dorvalino Padilha, sabe. Então essas coisas eu guardo para mim para sempre, eu tenho muito orgulho dos meus pais, foram trabalhadores, de fato muito trabalhadores e honestos, os 2, muito honestos. E a E isso Regina? passou. A Regina é minha irmã mais velha, a única irmã, né, que era por parte de pai e mãe, onde a gente conviveu a infância, a juventude, e hoje ela vive lá em Joaçaba, foi professora, é aposentada, tem 2 filhas, já é avó também. Então, ela também tem uma vida muito hoje diferente, mais regrada, a gente acho que vai dando uma acalmada, né, Denilson Araújo, para perceber mais o dia a dia, estar presente, né, como é importante isso. E ela é a minha irmã, né, nunca vai deixar de ser, é a minha irmã do coração, gosto muito dela, ela sabe disso. Tenho o maior respeito por ela, porque os mais velhos naquela época é que cuidavam dos mais novos, né. Então, meu irmão e ela foram os que criaram, entre aspas, nós, né. E da série, para a gente fechar o ciclo aqui, que leva o título Ney Carlos Wisniewski. Era um homem íntegro, inteligente, o Ney, eh, foi um pai que não deixou faltar nada em casa para os filhos, e ele realmente serviu a família, o negócio e a família. Muito presente sempre comigo, né, a gente sempre teve em tudo. Quando a gente viajava de férias também com os filhos, né, depois de uma altura do campeonato a gente começou a fazer isso, ele realmente era muito dedicado a estar com a gente, com os filhos, comigo. Faz muita falta hoje, eh, o Ney foi o Idealizador. idealizador de tudo isso, foi ele que trouxe a lata de tinta, foi ele quem pensou em tudo isso. E então, estamos hoje na Ney Tintas, porque o Ney idealizou isso. O Ney que tinha ideia de vamos comprar, vamos investir em B, vamos fazer aquilo, sabe. E por último, que não chegou a ser atingido, como o Ney foi fazer faculdade de engenharia, ele tinha ideia de ainda ser um fabricante, de ter uma empresa que industrializasse algo, mas não deu tempo
de resolver isso daí, né, na nossa vida. Mas foi um grande homem. Eu agradeço a dona Joana, seu José Mariano, que foram os pais do Ney, que eu tive a honra de ser a esposa do Ney. Eu sou muito grata a ele. Então, agora eu quero pedir para você, por favor, deixar aqui a tua mensagem, assim, me escreva. E é claro que a Jussara Wisnieves esteve aqui no toque. Vamos lá. Fique à vontade, gente. Não perca a fé. Ah, olha que legal. Ô, Sara, muito obrigado, querida. Obrigada também, Denilson. Foi um prazer. Aqui no Troca de Valor, Jussara Wisniewski. E agora eu gostaria que você deixasse aqui, né? Depois de a gente já ter assinado o nosso painel, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem a todas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de assistir e que vão aí, inclusive, desfrutar aí dos nossos cortes fantásticos aqui do episódio número 33. Jussara. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão me ouvindo aqui nesse podcast que ninguém faz nada sozinho. O Ney teve a ideia, mas eu caminhei junto com ele, apoiei ele nessas decisões, e quando eu resolvi fazer algumas coisas, como participar da BPW, das ceias, lá desde a época que eu era madrinha da creche, qualquer outro evento que eu participava aí da sociedade, o Ney sempre me apoiou a fazer a faculdade, a entrar no MBA, foi tudo o Ney que me apoiou. Então, não se faz nada sozinho. A partir deste momento que a gente tem esse entendimento, você vê que a vida é feita com várias mãos. Também na loja, a nossa equipe, eu levei um tempo para aprender isso, mas eu não faço nada sem eles. Eu preciso daquela equipe que está lá. Eu não faço nada sem meus filhos, porque eu preciso do apoio deles também, das ideias que eles podem trazer. A gente não vive, nós não vivemos sem o outro. Então precisamos sempre de alguém. E para encerrar, Edenilson, eu quero dizer para as pessoas persistirem nos seus sonhos. Não desanime. Por mais que às vezes veja as dificuldades, voltem, refaçam, como diz no GPS, recalculando a rota. Recalculem aquela rota, mas não desistam dos seus sonhos. Porque se é um sonho, eu li um livro do Wallace Wattles, se não me engano é o nome dele, que ele fala que quando você sente esse sonho é porque há uma voz latente dentro de você dizendo que aquilo é o que vai dar certo. Então tente, e vale a pena. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Para nós, assim, foi fantástico. Eu Obrigada. sou muito suspeito em falar. E eu já tinha em mente trazer a Jussara aqui e certamente casou, né, essa oportunidade agora, e exatamente no episódio número 33. Então, eu peço que Jesus continue te iluminando, guiando teus passos, né, te cobrindo de paz, de saúde, que isso se estenda pela tua equipe, pelos teus filhos, teus netos, Obrigado. e também por todos aqueles teus amigos que eu espero estar incluso neles também. Um Está grande sim. abraço, muito obrigado pela sua participação, querida. Obrigada. Valeu! Muito obrigada.